ainda é quarta-feira. E a gente está numa época especialíssima, que é a época da Quaresma, é uma época de preparação para a Semana Santa. É uma época da gente mergulhar na nossa espiritualidade, da gente olhar aqui no fundo e encontrar coisas diferentes, tá bom? Mais do que ovos de Páscoa, mais do que comer bacalhau, do que fartura na mesa, mais do que simplesmente não comer carne. É a ferida na sua carne que precisa ser oferecida em sacrifício, tá bom? Essa é a palavra de hoje. Cadê, Calvinho? É palma, meu filho, ela merece mesmo. Que delícia, Cris. Nossa doutora em comunicação. Bom dia. Bom dia, minha querida. Linda Bom dia aí quem está conosco, né? É tão sensível tudo isso que você traz, Cris, porque a gente está vivendo uma era rápida, agitada, da velocidade, das incertezas, do medo. Então, como que a gente constrói essa confiança, essa relação próxima? Como que a gente faz isso? É através de uma comunicação mais intencional. Porque parece que a gente já nasceu falando. Parece que a gente está nesse mundo que quem fala mais é quem comanda. Mas a gente precisa de uma tecnologia mais social. A tecnologia de conexão genuína, em que eu deposito de lado os meus julgamentos e eu vou lidar com o meu melhor e o melhor do outro. A sua palavra foi tão rica, Cris, que ela mexe comigo também. Que eu falo muito dos conflitos que estão presentes no mundo, estão presentes por causa do nosso imediatismo, desse senso de urgência, da necessidade de uma resposta única, aquela que eu quero ouvir, e não aquela que o outro tem para me dar. Então veja bem como que a gente está lidando com uma pluralidade, uma complexidade maior no mundo de hoje. E esse mundo tem nos acelerado e tem nos retirado, como se fossem sequestrados da vida real. Bem, Cris, pelas distrações. Então, o mundo real, ele se tornou mais complexo em função disso tudo. E a sua palavra, ela me toca, porque volta para uma conexão. Nós nos permitimos, né, Cris, sermos guiados pela palavra do Espírito Santo. Eu falo que tem gente que comunica com o Espírito Santo. Então, se é esse o momento da Quaresma, e é também alguém que vai te ouvir, e o que você quer com essa sua mensagem? Como você vai tocar essa pessoa e mobilizá-la para? Né? Então, é a gente tirar sobre as perspectivas, sobre as necessidades que estão ali invisíveis. Né? Então, toda essa sua abertura, ela mexe comigo por inteira, assim. Da ponta do dedo do pé até o fio do cabelo. Porque ela é reflexiva, necessária e também viável para um mundo corrido, para um mundo agitado. Viável para que a gente faça escolhas mais importantes, mais conscientes, né? Perfeito. Eu no caminho pedindo assim, por favor, Espírito Santo, fala, usa o microfone da rádio para falar com as pessoas, porque é isso que a gente precisa. E quando eu faço isso, eu sou muito abençoada, porque a primeira pessoa tocada sou eu mesma. Da forma que você se sentiu tocada, eu vinha pensando e refletindo e vinha fazendo esse exame por minha culpa, minha tão máxima culpa, e pensando em coisas que eu preciso melhorar, né? E essa sua fala, para mim, muito obrigada, valida esse esforço que a gente faz aqui no Elas por Elas, que é levar informação com qualidade para ajudar pessoas a se encontrarem, a serem pessoas melhores, a serem também empreendedoras melhores. Mas mãe, mulher, filha, serva de Deus, tudo melhor. Porque a gente é um conjunto, não dá para ser desassociado, né? E você falou uma coisa interessante, que algumas clientes chegam para você e dizem: ah, mas eu tenho que fazer, eu tenho que postar porque fulano está postando, senão eu vou ficar para trás. E a coisa a comunicação acaba sendo coisificada, enquadrada dentro de umas prateleirazinhas assim, como se pudesse ser dessa forma, tipo o McDonald's. As pessoas estão transformando a comunicação em alguma coisa de linha de produção fordista,
que não é para ser assim. Nossa, Fala um pouco sobre isso. Cris, nessa era nós não temos que nos preparar para ela lá na frente. Já está acontecendo agora, em que toda a tecnologia, o digital, essa complexidade das IAs, do mundo em que as ferramentas parecem ser protagonistas, mas eu vou te dizer e vou dizer para quem está nos ouvindo, elas não são protagonistas, elas são meios para. Quem deveria ser protagonista somos nós. E eu adorei essa perspectiva que muitos estão engatilhados, que é assumir essa presença de fala como se fosse linha de produção fordista. Quer dizer, isso é exatamente o que nós não deveríamos fazer. Sabe? Assim, eu entendo que nós precisamos estar presentes no mundo digital, mas nós temos escolha de como estar presente. Então, as pessoas copiam umas às outras, adaptam textos das outras na sua linguagem e adaptam até o chat GPT, mas adaptam sem mostrar quem elas são, sem mostrar a potência delas, sem elas serem elas, verdadeiras. E no mundo massificado e rápido, as pessoas querem encontrar a gente. Isso, perfeito. Querem encontrar o celular como se fosse um espelho. É alguém que eu me conecto. E perfeito. Essa conexão, ela me deixa mais solta. Verdade. Sabe? Que eu possa potencializar isso. E tem uma outra coisa do engessado, por causa dessa velocidade do mundo, que é assim, eu tenho que fazer 1000 vídeos hoje. Né? Tudo bem, você contratou o videomaker, ele está ali. Mas, minha gente, né? Vamos lá. Que eu possa ter um plano para essa conversa. Olha, não é um monólogo. Nunca será um monólogo, Cris. Ela é uma conversa. Eu tenho que ter um plano para essa conversa. E o plano, ele conta sobre a informação, que ela é rainha, mas também conta sobre você, sobre a sua perspectiva a respeito dessa informação, sobre a sua emoção, como é que você lida com isso, como é que você está. E como que você quer que a pessoa que te escuta também mobilize as emoções dela. Então, não é monólogo e nem pode ser. Então, quando essa apresentou esse comando, como assim, Lu? Não executaram o comando. Eu falei, mas qual é o seu papel dentro desse grupo? O seu papel é só gerar comandos e receber respostas? Ou o seu papel é articular com esse grupo, construir pontes com esse grupo, validar forças e reconhecer as conquistas? E diante dos desafios, você também é um meio para. Diante dos desafios, cadê você que não enxerga os medos dessa pessoa, as aflições, as necessidades e aquilo que ainda nem foi construído para que ela realmente execute? Então, olha como que liderar no mundo de hoje é desafiante, como que as pessoas encontram, né, fazem jantares e almoços de network, sentam nas mesas e abrem seus celulares, sendo que tem uma pessoa ali do seu lado. Então, de certa forma, esse novo posicionamento precisa também construir essa humanidade. E tem mais um elemento que agora entra em xeque, né, que é a NR1. Então, quando eu tenho uma comunicação de controle, de comando, e ela é tensionada, muitas vezes esse grupo pode silenciar, muitas vezes esse grupo pode ouvir essa pessoa com uma comunicação um pouco mais agressiva, como, eu digo assim, até cometendo erros, né, e falhas, e essa pessoa entrar aí para essa nova norma, né, sendo considerado um abuso. Então, a gente está lidando com um desafio enorme. Né? Na próxima semana, por exemplo, eu estarei com a alta liderança, esposa, com o filho, com o irmão, com o amigo e com os colaboradores, os clientes, os fornecedores.
Isso cria uma conexão genuína e uma relação produtiva muito mais eficaz do que essa coisa engessada, né, e padronizada. Não tem nada de mal com o estilo da pessoa. Se você é uma pessoa clássica, se você gosta de estar sempre muito bem arrumada e a pessoa vai te ver fora do Instagram desse mesmo jeito, não tem problema nenhum. Por exemplo, a Lu. Aonde eu encontro a Lu, ela tá sempre assim, arrumada, maquiada, sempre. Ela é assim, então não tem nada de mal dela aparecer assim, ao contrário, é a essência dela. Já eu estou sempre assim, descabelada, esqueço o batom. Mas sou eu, gente. Não adianta eu fazer aqui uma story toda produzida e você lá fora, você vai encontrar comigo, você não vai nem saber que eu sou eu, você não vai me reconhecer. Você tem que olhar pra mim e saber, essa é a Cris. Porque a Cris é essa daqui mesmo. Aqui e acolá tem uma melhoria, aqui e acolá faz uma besteirinha. Mas é da minha natureza ser assim, esportiva, ser mais à vontade e rir muito. Então imagina eu gravando um story, ter uma possibilidade de fechar negócio, uma possibilidade de criar uma conexão genuína, né? A Cris voltou a comentar aqui e disse, estamos no momento em que a narrativa vale mais do que o fato. Ela tá com a corda toda. Eita, embora porque eu adorei essa pergunta. Ó, ela tá dizendo, estamos na era do finja até que atinja. Adorei isso. Finja até que atinja. Um centramento na conexão tão forte que não há palavras que roubem essa certeza, Cris. Veja bem, comunicação é um campo energético. Então você pode fingir. Você pode enganar uns, mas vai chegar uma hora que a verdade ela rompe. E eu gosto desse cenário da narrativa, porque aqui a gente tem que construir uma narrativa tão potente, capaz de revelar a verdade. Perfeito. A narrativa, o fato por si só, ele realmente no mundo de hoje, não é da gente trazer para nós essa sensação do ganho pela comunicação, das vantagens. E eu achava sempre, olha só, o que é uma crença que nos coloca para baixo, né? Eu achava que essa exposição, que abrir a porta da comunicação, era muito mais sobre me machucar do que encontrar uma vantagem nisso. Até que uma pessoa virou para mim e falou assim, Lu, isso que você está falando eu gostei, continua. E aí aquilo me deixou em choque, Cris. Porque eu era bem novinha. Eu falei, mas ela tá gostando mesmo do que eu tô dizendo? E ali, no final, ela celebrou comigo aquele meu momento de hábito de observar mais, de perceber mais. Isso com certeza vai direcionar melhor. E, como você disse, como um rio, ela vai se moldando ao melhor caminho. Perfeito, perfeito isso. Lu, nosso tempo está quase acabando, mas eu já quero deixar marcado com você a sua próxima vinda aqui e trazer para a gente esses esclarecimentos sobre a importância da comunicação e não só sobre a importância, mas das possibilidades. O microfone é seu. Cris, como que a gente pode, né? Então, viver nessa era 5.0 da comunicação e lidar com os desafios presentes. Eu entendo que é com a presença, que é consolidando a humanidade, que é reconhecendo aquilo que é importante para você, mas também identificando, né, Cris, as necessidades das pessoas que estão contigo, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Lembrar que as ferramentas podem ser brilhantes, mas elas sozinhas não operam a conexão. Elas podem facilitar, mas é essa comunicação intencional que as leva mesmo para esse efeito de você se entregar para o outro. Comunicação é uma entrega. Então, que você possa estar presente sem estar no piloto automático, né?